Na videoaula de hoje a gente vai aprender a fazer essa pantufa unissex, super fácil de calçar, prático, agrada a qualquer idade. A gente vai utilizar a sola de borracha sem furo, a pelúcia TED, cola, linha, agulha, alfinete e os nossos moldes de MDF. Todo o material você encontra disponível no site do Senhor Chinelo. Bora aprender? Então, para fazer esse modelinho, a gente vai utilizar o solado, né? Que ele já vem sem furinho. E vamos começar a fazer aqui a colagem. Para isso, a gente vai usar a cola plasticoplástica, a cola de contato. Sempre lembrando, tentar aproveitar da melhor maneira possível a sua pelúcia. Então, a gente vai posicionar ele nesse canto aqui. E vamos passar a cola no solado. Essa cola a gente não precisa apertar o tubo, tá, gente? Essa daqui, ela vai saindo sozinha e você só se preocupa em espalhar ela assim pra ficar bem uniforme, pra poder pegar em todas as partes e garantir que a pelúcia fique bem colada, tá? Aqui a gente passou a cola toda na parte de cima primeiro, eu vou posicionar por cima da pelúcia pra depois a gente fazer a colagem nas laterais. Então aqui... coloca, dá uma apertadinha e aqui a gente já vai recortar para poder fazer a colagem aqui na lateral. Aqui você deixa mais ou menos, ó, uns 2 centímetros para cortar, para que depois na hora da gente fazer a colagem, isso daqui consiga grudar em todas as partes. Depois que a gente tirou o excedente, a gente vai passar a cola na borda também. Então, vou passar assim em forma bem uniforme, bem espalhadinha. Depois que a gente terminou de passar nas bordas, a gente vai deixar ele descansando um pouquinho, tá? Pra depois a gente fazer a colagem. Nessa parte agora a gente vai fazer a parte de cima aqui da nossa pantufa, tá? Então, a gente vai pegar a nossa pelúcia novamente. E nesse caso aqui, eu vou utilizar o molde da pantufa unissex, ó. Então, essa daqui, o molde, ele dá certinho. Dependendo do tamanho do chinelo, você vai trocando a numeração do molde. Então, a gente vai dobrar nossa pelúcia, porque ela tá por dentro do mesmo jeito que é por fora, então a gente vai usar ele duplo. Essa parte reta a gente vai colocar do lado que a nossa pelúcia vai ficar fechada. Dobrou. E vamos cortar. Eu vou colocar ele aqui virado, assim, para vocês conseguirem entender certinho. Na hora de cortar também fica mais fácil. Vou posicionar. Tá aqui bem na borda. E eu já posso vir com a tesoura e cortar, aproveitando o meu próprio molde. Então, tá tudo certinho. Coloco a minha mão aqui por baixo e eu vou contornando o molde. Aqui eu tô recortando já as 2 camadinhas aqui da pelúcia, tá, gente? É o tempo que a gente precisa que a nossa cola descanse um pouquinho pra gente fazer a colagem na lateral, tá? Porque como na lateral a gente precisa que a cola já crie uma pequena resistência para poder segurar a lonita, a pelúcia. Então, aqui eu recortei. Vocês veem que sobra ainda bastante pelúcia para vocês fazer alguma outra coisa em outro chinelo, tá? Então, desse jeito aqui, já ficou pronta o recorte da parte de cima do nosso chinelo. Aí, a gente volta no solado e agora a gente começa a fazer a colagem. Vocês podem reparar aqui que na hora que eu grudo aqui, ó, ela já fica, ó,
Se eu fizer isso na hora que eu passar a cola, geralmente ele volta a desgrudar. Então, por isso que deixa descansar, tipo, uns 2, 3 minutinhos para fazer a colagem dessa parte. Vamos dando uma puxadinha para ela ficar certinho. Esse solado aqui é ótimo porque ele já não tem os furinhos, então fica um acabamento perfeito para fazer suas pantufas. Depois que a gente colou tudo, a gente vai recortar para tirar o excedente. Essa parte da tesoura tem que ficar colado no solado. Então, encostou e recorta. Não faz isso, deixa nessa posição porque vai recortar por fora. Então, sempre retinho. Então, essa é a parte do solado. Agora, a gente vai trabalhar para poder costurar a parte de cima. Para isso, a gente vai utilizar os alfinetinhos. Vamos achar o meio da nossa peça. E vamos colocar também no meio do chinelo, ó. Posiciono e vamos colocar o alfinete. Fica assim. Depois a gente vai colocando mais alfinete para ficar mais fácil na hora da gente costurar. Aqui a gente colocou os alfinetes, né, para deixar ele fixado no solado. Não tem problema se faz essa ondulação aqui, que na hora que a gente for costurar, elas vão se ajeitando, tá? Por causa que é pelo formato, né, da ponta aqui do chinelo. Então, depois que a gente fixou ele em todas as partes, a gente vai começar a costura. Eu vou utilizar aqui a linha 30. Eu vou trabalhar com linha dupla, tá? Então, vamos passar aqui na nossa agulha e juntar as duas pontas. Eu não peguei um fio muito comprido, porque a gente vai fazer a costura em duas partes. Então, faz um nozinho duplo, recorta o excedente. Por que a gente vai fazer em duas partes? Nós achamos aqui o meio do chinelo, então vamos costurar de um lado e depois do outro lado. Para começar o nosso nozinho, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar as duas partes, vou soltar aqui só para vocês verem. Ó, tem duas partes da pelúcia, né, da parte de cima, porque a gente dobrou ele para poder trabalhar e ficar as duas partes, né, forrada por dentro, fica do mesmo jeito que por fora. Então, aqui eu vou pegar e vou passar somente nas duas pelúcias, ó. Eu não peguei a borracha ainda. Isso daí é somente para que o nozinho fique preso aqui. Depois, eu puxo e já vou pegar o solado. Pego um pouquinho do solado. Eu tô pegando também a pelúcia que tá colada em volta do chinelo. E subo de novo na pelúcia que tá em cima, ó. E puxo. Aí, eu vou pegar novamente aqui, ó, um pouquinho do chinelo, um pouco da pelúcia, e eu vou costurando. É em forma circular. Pego um pouco da borracha, a pelúcia, e eu vou costurando. Aqui você vai ajeitando à medida que você vai fazendo a volta, para ficar certinho. É o mesmo processo até chegar no final. Então, aqui a gente chegou no finalzinho, ó. Então, eu vou terminar aqui, ó. Continuo costurando até o final e eu volto pelo menos 2 pontinhos pra trás, ó. Não precisa fazer uma costura dupla até o final. Só aqui, aí eu vou subir, cortar minha linha e eu vou amarrar um fio no outro.
Por que que a gente faz isso? Para que o nozinho não fique aqui embaixo e não corra o risco de desmanchar. Então, a gente faz um nó aqui por cima da pelúcia. Recorta. E agora a gente vai repetir o mesmo processo daqui até aqui. Então, aqui, ó, a gente chegou novamente no final. Eu vou fazer esses 3, 4 pontinhos voltando para trás. E aí a gente vai fazer o arremate. Então, corta a linha perto da agulha para sobrar, amarra um fio no outro. Uns 3, 4 nozinhos é o suficiente. Então, aqui a gente já finalizou nosso chinelo. Depois a gente tira só os pedacinhos que vai soltando, para dar sempre um bom acabamento na nossa peça. Então, olha aqui, gente, que fofura, ó. Que coisa perfeita, ó. Lembrando que todo o material que a gente utilizou aqui, ó, você encontra no site do Senhor Chinelo e muitas outras opções também.